E existe uma correlação entre as pirâmides de Gizé no Egito e a constelação de Órion? O posicionamento das pirâmides espelham o que a gente vê no céu? E vou além. A configuração supostamente alinhada com as estrelas condiz com uma data de 10.500 anos antes de Cristo, muito antes da existência dos povos egípcios que a gente conhece oficialmente. Então, esse espelhamento das pirâmides com o que a gente vê no céu foi criado ou foi construído por civilizações antes dos egípcios? Muitas perguntas, né? É uma teoria que tem circulado na internet há muito tempo e eu vou tentar trazer para vocês uma investigação sobre tudo isso que a gente está falando aqui. E também quero trazer para vocês uma atualização sobre aquela história toda envolvendo a Colossal Biosciences, que teria trazido de volta à vida o dire wolves, né? Os lobos terríveis, um animal que foi extinto há mais de 12.500 anos. Hoje estou falando só de coisas de mais de 10 mil anos atrás. Enfim, esse animal foi extinto há mais de 10 mil anos e foi trazido de volta à vida por meio da genética, por essa empresa que visa trazer de volta à vida o mamute lenoso. E essa notícia repercutiu pra caramba, o dia inteiro só se fala disso na imprensa, já falou até na televisão, vi TV, telejornais falando disso. E aí a empresa se pronunciou hoje sobre todo esse burburinho aí que tem sido criado por essa notícia. Então trouxe aqui para vocês uma atualização e quero no final do vídeo convidar vocês para dar um passeio vistoso pelo Vale da Estranheza com um novo robô que o Japão, a Kawasaki, está aí planejando para a gente. Eu só vou falar para vocês que é um negócio quadrúpede muito bizarro. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui com a notícia envolvendo as pirâmides do Egito. Existe uma correlação com a constelação de Órion? Então vamos lá, eu vou ler aqui o artigo que me serviu de fonte, vai estar aqui embaixo na descrição e eu vou comentando uma coisa ou outra aqui no decorrer. Então vamos lá, o título é Correlação de Órion, o enigma estelar das pirâmides de Gizé. Bom, por que as pirâmides do Egito foram construídas exatamente como são? Começa aqui o texto questionando por quê. A chamada teoria da correlação de Órion, ou OCT, proposta em 1989 pelo engenheiro Robert Beival, traz uma resposta ousada. As três pirâmides de Gizé, Quéops, Khafre e Mycerinus, estariam alinhadas com as estrelas do cinturão de Órion, Alnitak, Alnilam e Mintaka. A semelhança entre o posicionamento das pirâmides e o padrão estelar é bem notável. Então peguei algumas imagens aqui para mostrar para vocês. Então está aqui, as três pirâmides e aqui o posicionamento das estrelas. Vocês estão vendo, né? E tem uma coisa que é interessante também, deixa eu diminuir essa imagem. Mais uma vez, tem estrelas aqui no topo das pirâmides, mas isso aqui está um pouco fora. Então isso quebra a teoria? Não, olhem só. O mais impressionante disso tudo, segundo Beival, o alinhamento só seria perfeito se fosse observado como o céu era por volta de 10.500 anos antes de Cristo, muito antes do surgimento de civilização egípcia conhecida pela história oficial. Porque o céu vai mudando conforme os anos vão passando. Essa configuração que a gente tem hoje de constelações vai mudar daqui a milhares de anos. Então, se você voltasse no tempo, você ia ver essa estrela aqui bem no centro dessa pirâmide. Então isso seria uma prova de que no passado, há mais de 10 mil anos, alguém pensou em tudo isso. Interessante, né? Aí eu peguei essa outra imagem aqui que mostra as estrelas sobrepostas a uma imagem aqui aérea das pirâmides. E realmente é bem interessante, né? Bom, essa ideia, galera, desafiou os egiptólogos tradicionais que datam as pirâmides por volta aí de 2.500 anos antes de Cristo. Muito mais recente do que os 10.500 anos, que esse estudo aqui sugere. A sugestão de que uma civilização anterior teria influenciado os projetos monumentais foi inicialmente descartada como especulativa. No entanto, um estudo científico de 2016, publicado na revista Archaeological Discovery, aplicou simulações de Monte Carlo para avaliar se a correspondência entre pirâmides e estrelas poderia ser mero acaso. E olhem só, os resultados apontaram que não parece ser coincidência. Eles fizeram o que eu falei, eles retrocederam o posicionamento das estrelas e viram que batia.
Além do alinhamento posicional, os pesquisadores notaram que o tamanho das pirâmides também se correlaciona com o brilho das estrelas, o que reforça a hipótese de que um projeto astronômico altamente intencional foi feito aqui. Então, cada estrela, cada pirâmide teria o tamanho correspondente com a intensidade que foi agora. Meu gato está aqui miando, gente. Então, o tamanho das pirâmides iriam corresponder também com a intensidade de brilho, por isso que essa aqui é menor. Olhem só. Aí eles falam aqui que na visão religiosa dos egípcios, a vida após a morte envolveria uma jornada cósmica. Os faraós eram considerados deuses vivos e após a morte deveriam ascender aos céus para encontrar com os deuses, especialmente Osíris, comumente associado à constelação de Órion. Olhem só. Isso aparece nos textos das pirâmides, os registros religiosos mais antigos do Egito. E ainda diversos registros astronômicos em tumbas e templos, como o teto estelar da tumba de Semut, datado do século XV a.C., que mostra constelações importantes para os egípcios. Esse conhecimento celeste guiava até mesmo a orientação dos monumentos para estrelas como Sírios e Canopus. Aí eles falam aqui que a construção das pirâmides, portanto, não foi apenas um ato funerário, mas uma tentativa de espelhar o céu da Terra, uma ponte simbólica entre o faraó e seu destino estelar. Até faz certo sentido, né? Agora, o que dizer? O que me pega aqui nessa história toda é essa questão dos 10.500 anos antes de Cristo. Se o alinhamento era mais preciso nessa época, quem planejou? Seria possível que um projeto tenha sido herdado de uma civilização anterior? E eles falam aqui que ainda existem paralelos com outras estruturas megalíticas ao redor do mundo com alinhamentos astronômicos semelhantes, sugerindo um possível padrão global perdido no tempo. Aí já começa a entrar naquele papo alienígenas do passado, né? Já está indo para esse lado aqui o texto. A teoria da correlação de Órion permanece controversa, dividindo estudiosos entre ceticismo e fascínio. Realmente é fascinante. Mas uma coisa é certa, as pirâmides de Gizé ainda guardam segredos que desafiam a história convencional e talvez escondam uma mensagem deixada por uma civilização esquecida. E a civilização que eles citam aqui não seria os egípcios, e sim alguma coisa que tinha antes deles. Pois bem, meus amigos, então, como eu sempre faço, quando aparecem essas matérias para mim, isso aqui voltou a circular na internet, né? Então, o que eu fiz dessa vez? Eu fui atrás do artigo de 2016 que fala, né, dessa data de 12.500 anos antes de Cristo, que seria ali o posicionamento das estrelas que correspondem aqui com o que a gente vê nas pirâmides de Gizé, essa posição aqui. E o artigo foi publicado numa revista científica chamada Archaeological Discovery, né? É uma revista científica de acesso aberto, publicada na Scientific Research Published, né? E ela é uma editora conhecida por operar no modelo de acesso aberto. E olhem só o que eu descobri. Embora a revista aceite e publique artigos de arqueologia, ela não é amplamente reconhecida como uma das principais publicações acadêmicas na área. Discussões em fóruns acadêmicos, situados no Reddit, por exemplo, frequentemente mencionam revistas como Journal of Archaeological Research, Journal of Archaeological Science e American Antiquity como as mais respeitadas no campo de arqueologia, e não mencionam essa. Além disso, essa revista aí tem sido objeto de crítica e controvérsias relacionadas à qualidade de suas publicações e práticas editoriais. Sendo assim, meus amigos, ao considerar a Archaeological Discovery como fonte, é aconselhável avaliar cuidadosamente a credibilidade dos artigos publicados e, se possível, buscar outras fontes, né? Confirmação de outras fontes acadêmicas reconhecidas, cruzar informações. E, dentro da minha pesquisa aqui, eu não encontrei nenhum outro artigo, levando em consideração essas revistas que são mais respeitadas, citando esse estudo. Então, eu ficaria, no mínimo, com o pé atrás. É interessante? É uma coincidência fascinante? Sim. Eu não estou descartando totalmente. Eu só digo assim que a gente tem que ter um pouco de cautela antes de fazer esse tipo de ligação, né? Como eu sempre falo aqui, é bem perigoso levantar esses assuntos porque existe uma tendência a desmerecer os feitos pelos egípcios, né? Tem gente que fala que eles não foram capazes de construir pirâmides. E aí as pesquisas que a gente tem hoje mostram que sim, eles construíram. Agora, falar que existia uma civilização anterior a eles que traria ali os dados astronômicos para a construção de pirâmides, enfim, é uma teoria que não tem nenhum tipo de evidência, publicada numa revista científica pouco creditada, né? Então, eu recomendo ficar um pouco para trás. É interessante, realmente,
mas vamos buscar mais informações, mais confirmações antes de levar esse assunto adiante, né? Fica a cargo de curiosidade, realmente é uma curiosidade, é uma coincidência bem fascinante. Agora vamos lá, gente, falar da atualização envolvendo esses carinhas fofos aqui, né? Então ontem repercutiu bastante essa história da clonagem dos lobos terríveis, né, do Dire Wolves aí, e a empresa Colossal Bioscience ficou no centro das atenções o dia inteiro. E aí, por conta da grande repercussão, muitas pessoas foram procurar se existiam artigos científicos revisados por pares que que relatam ali esse experimento, né? E não existe. Ninguém encontrou esses estudos científicos que trazem ali as informações de como foi feito esse processo que trouxe à vida esses lobos que haviam sido extintos. Isso já é muito estranho. A única informação que a gente tem é a declaração da própria empresa, que não passa nada além disso, não passou os estudos que foram feitos, né? Então, por falta desses artigos científicos que relatam o experimento, houve uma pressão em cima da empresa que hoje ela trouxe uma informação de que, olhem só vocês, ela não usou o genoma do animal extinto. O que eles fizeram basicamente foi pegar o DNA dos lobos cinzentos e fazer umas alterações para que o lobo cinzento tivesse características desse lobo que foi extinto, né? O Dire Wolf aí, o lobo terrível, né? Esse lobo branco. Então eles pegaram algumas características que a gente sabe que esse lobo tinha, porque a gente tem fósseis dele, né? E aí tentaram fazer uma edição no DNA dos lobos cinzentos e aí nasceu esses animais. Então não seria, de certa forma, um clone daquele animal. Até porque o DNA completo desses lobos terríveis é desconhecido. Eles pertencem a gêneros diferentes de lobo, né? Então, aí eu peguei aqui até umas críticas, né, que eu vi aqui de alguns cientistas, né? Ó, não são lobos terríveis de verdade, são apenas lobos cinzentos modificados para parecer com os distintos, como eu acabei de explicar. Ó, mesmo com aparência parecida, esses animais não terão comportamento e as interações sociais ou papel ecológico dos originais. Porque é uma criação nova, não é o lobo que já morreu, né? É outra raça de lobo que foi criada pelo laboratório com características que lembram, né, o que foi extinto. E também tem aqui uma crítica que foi muito debatida, que são questões éticas e de propriedades. Os cientistas questionam se faz sentido investir milhões nisso, enquanto espécies reais correm risco aí de extinção hoje. Então, por que não pegar todo esse recurso que foi utilizado para trazer de volta, com aspas bem grandes aqui, esses lobos, né, pegar esses recursos e direcionar para animais que realmente estão sofrendo aí de serem extintos, estão correndo risco de serem extintos nos dias de hoje. Então, o que eu vi, né, por parte de alguns especialistas é que tudo isso que a gente viu no dia de ontem foi uma campanha de marketing, né? E eles estão prometendo trazer ali mamute lanoso, né? Então, vamos ver. Enquanto essa empresa não deixar bem claro o que foi feito, né, se realmente eles trouxeram de volta, já admitiram que não, né, que foi lobo cinzento com DNA modificado, né? Então fica bem difícil saber se eles vão realmente trazer o mamute de volta ou vão pegar um DNA de um elefante e também fazer algumas edições no genoma dele para que ele tenha propriedades que lembrem o mamute. Então tá aqui a atualização, vou continuar acompanhando tudo isso, quando tiver atualizações eu trago para vocês, né? Para não perder nada, se inscreva no canal. E agora vamos dar um passeio aqui no Vale da Estranheza. Eu vou passar esse vídeo para vocês que é muito bizarro. Vou deixar sem som porque eu não sei se tem música protegida por direitos autorais, né? Mas é uma obra da Kawasaki aí, que faz motos e coisa e tal. Olhem só. Olha esse painel, hein? E lá vem ele. A Kawasaki apresenta o conceito de cavalo robótico montável. A Kawasaki Heavy Industries revelou na Expo de Kansai, Osaka, no Japão, o Kurio, um conceito de robô quadrúpede movido a hidrogênio. Com membros independentes, ele seria capaz de atravessar terrenos difíceis. E apesar desse visual impressionante, o projeto parece mais uma ideia futurista do que uma realidade funcional, segundo o texto aqui do futurismo.com. Aí outras empresas também têm explorado aí robôs montáveis, mas nada próximo do que a gente está vendo aqui, ó. Que doideira, hein? Coolio. Aí o que a gente está vendo aqui já é o robô? Em algumas partes do vídeo, sim. Essas partes que ele está correndo são animações de computação gráfica.
Agora, nas partes que está estático, parado, que nem essa imagem aqui, realmente é o protótipo. Ó, esse pulo tá na cara que é CG, né? Nem parece que tem peso. Mas a ideia é fazer isso aí, ó. É um cavalo robótico aí, ó. Bem estranho, né? Bem coisa de videogame, né? Não sei se vai pegar não, e vocês, mas é um vale a estranheza tremendo esse para mim. Mas vamos acompanhar, né? Para mais inovações tecnológicas que talvez vejam a luz do dia ou não, né? Se inscrevam no canal. Olha lá, escalando. Imagina a polícia, né? Andando com uns trecos desse. É imponente, né? Olha, que doido. Escreva aí a opinião de vocês. Vocês comprariam um cavalo desse para dar um rolê? Você iria aposentar sua moto para ter um Coolio? Enfim, então é isso. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Para não perder mais nenhuma informação, nenhuma notícia, já sabe, se inscreva no canal, clicando no botão que está aqui abaixo. E se você quiser apoiar meu trabalho, você pode comprar as roupas da Insider, que é a nossa patrocinadora. Nesse mês está rolando o aniversário da Insider e está rolando várias promoções lá no site, que se você usar o meu cupom, que está te dando 15% nesse mês, e somar com as promoções lá do site, os descontos podem chegar até 30%. Então está valendo muito a pena aí comprar na Insider neste mês de aniversário. E lembrando que a Insider tem tecnologia anti-odor, anti-suor, desamasso no próprio corpo. São várias vantagens que você tem aí adquirindo uma peça da Insider. Então o link está aqui embaixo na descrição. E eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!